português e inglês no meio. Falou inglês, aperta no meio. Ah, ninguém falou Isso. nada pra gente. No? Nobody's? Hi, everyone. Tudo bem? Vamos começar. Bom dia a todos. Eu vou dar algumas informações aqui para o áudio em português no canal número 5, para o áudio em inglês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Seis. No nosso painel, em português será o canal 5 e em inglês número 6. Eu terei a honra de moderar esse painel maravilhoso e vocês que estavam aqui antes, vocês já estavam aqui para a apresentação da Crystal e sobre tudo que diz respeito à inteligência artificial. E aqui nós temos, então, outras pessoas, a Linda Leconte, que trabalha com a Procuradoria-Geral, e Henrique Dias, que é associado de um escritório de advocacia no México, e já tem mais de 25 anos de experiência e é presidente da ACIP. E agora eu dou a palavra a eles dois. O Henrique vai falar primeiro. Vamos passar agora os slides aqui da apresentação do Henrique. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado a todos pela moderação, a nossa colega e a Linda por estar presente aqui. Nós agora vamos falar sobre a abertura que nós tivemos antes, muito controversa no que diz respeito à inteligência artificial, IA, e a questão dos direitos autorais. Quando a gente fala sobre nós temos então a questão de pensar, será que a inteligência artificial tem a ver com direitos autorais? Nós temos que entender o tipo de do que é o EA, o que é. Como o Cristal nos disse ontem, nós temos ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, que já tem muita popularidade agora, nos últimos anos, mas não é... Já está aí no mercado há 50 anos e isso são os primeiros passos da inteligência artificial nos anos 50. Para entender tudo que nós temos visto ultimamente, filmes, etc., nós temos que comparar com o que nós temos atualmente. Então, nós decidimos colocar num contexto específico.
será que o conteúdo da inteligência artificial deve-se dar direitos autorais a eles ou é considerado apenas um instrumento? E tudo que nós vemos quando vemos uma imagem ou fotografia não é considerado direito autoral. E sim, quando nós vemos um direito autoral, não há dúvida nenhuma que nós já sabemos que há direitos autorais que estão presentes ali. Quando, por exemplo, um fotógrafo quer mostrar a própria visão dele, as emoções dele, os seus sentimentos. E há 200 anos ter o potencial mais até do que 200 anos, e tem havido uma evolução durante todos esses tempos. Mas o que eu quero falar sobre a inteligência artificial agora é que muito do que já tem sido feito no segmento específico de inteligência artificial usa muitos direitos autorais diferentes. O resultado sendo novo, tudo bem, sem atividade humana, mas a atividade humana é necessária para que haja proteção de direitos autorais. Então, eu quero agora mostrar qual foi a evolução da inteligência artificial a partir dos anos 50. Por exemplo, muitas pessoas aqui não devem conhecer todas essas figuras aqui. Nos anos 50, nós tínhamos reconhecimento humano, controle de frequência por rádio, e isso estava sendo mostrado o tempo inteiro. Nos anos 60, nós já tínhamos controles de movimento, reconhecimento de voz, processamento de humores, e nós vemos aqui o que se tornava cada vez mais popular. Então, controle de movimentos, acurácia robótica, que podem processar os sentimentos. Nos anos 80, nós temos o exterminador, mesmo os jovens já conhecem isso. Pode processar emoções e que é correto, tá? E ele vem, nesse caso, evoluindo sem parar. E depois nós temos as imagens do que estava sendo feito durante os anos. E eu nasci nesse momento e eu já vi isso em museus. E como eu me considero um jovem, quando eu aprendi que o computador já estava no museu, e os meus filhos me perguntavam o que era aquilo, eu parei para pensar. Depois a gente chega nos anos 90. A inteligência artificial já submeteu a inteligência humana, controlando os humanos. Nós temos reconhecimento de voz, movimento robótico, imaginação, como, por exemplo, o filme Matrix, por exemplo, já nos 2000 nós já temos comportamentos diferentes dos humanos e sistema operacional. E nos 2020 nós temos então reconhecimento de imagem e voz, pode imitar como se fosse um mímico a pessoa e pode gerar também conteúdo personalizado sob demanda. E é isso que as pessoas estão falando. Quando nós vemos os filmes na Netflix, por exemplo, e outras plataformas de streaming, vemos cada vez mais séries que falam sobre a inteligência artificial. E o que está acontecendo realmente com a inteligência artificial? Primeiro, a inteligência usava conteúdo de autores sem que os autores soubessem, por exemplo. E se nós virmos os
o texto, os termos e o conteúdo, eles mudam toda semana. Por exemplo, nós queremos, às vezes, pagar as pessoas para buscar, para que seja um professor para ensinar a inteligência artificial. Esse é um dos primeiros requisitos, por exemplo, para evitar ações e para determinar quem é que é o autor final daquele documento final. E nós temos uma avaliação completa de ambos os direitos morais e os direitos econômicos. Na minha opinião, porque eu acho que isso ainda é muito novo, isso vai continuar a evoluir. Os direitos econômicos, em algum ponto, para aqueles que usam a inteligência artificial, vai ser o detentor daqueles direitos, mas haverá sempre um ser humano que faz parte, que será o detentor daqueles direitos. Por quê? Porque até o momento em que a inteligência artificial evolui e não precisar mais a participação do ser humano, até esse ponto, ainda assim, haverá necessidade de um ser humano que estará operando, sendo considerado o detentor. Mesmo que ele só dê o tratamento de direitos autorais, sempre haverá um trabalho básico dessa pessoa. No contexto de direitos autorais, será que a gente pode considerar os trabalhos derivados da inteligência artificial como sendo em domínio público? Por exemplo, no caso do Japão, por exemplo, considera tudo do AI do IA como sendo detentor de direitos autorais, enquanto que outros países não. Há muitos direitos autorais que são e devem ser protegidos porque participam dessa organização. Isso é algo que é muito interessante, que nós vemos também o que como disse ontem a Cristal, sobre as alucinações. Portanto, quando o consumo de AI chegou ao mundo, era uma coisa que tornaria a nossa vida mais fácil e melhoraria a qualidade de vida. O que aconteceu? Com esse alto ensino do AI, houve uma evolução, nós tivemos alucinações. E um caso interessante do que aconteceu em Nova York foi um processo de um cara que estava processando a linha aérea colombiana Avianca por alguns motivos. E o escritório de advocacia processou através do ChatGPT. Foi um excelente processo, mas todos os casos foram falsos. Exatamente o que o Cristal estava falando ontem sobre alucinações. O ponto é que quando você tem o ChatGPT, essa plataforma não sabe a resposta, eles criam então suas próprias respostas, eles criam seus próprios processos. Então agora o tribunal e no sistema nos Estados Unidos, e Linda vai poder também falar através disso. Nós temos que falar quando estamos usando a inteligência artificial. E, na minha opinião, isso é muito objetivo para assegurar que quando um juiz ou alguém faz a revisão do caso, tem que confiar realmente se é verdade ou não, se é verídico, se é uma alucinação, ou seja lá o que for, exatamente com esse assunto. Determinar a responsabilidade no caso de inteligência artificial é muito complexo, devido à natureza inovadora da tecnologia e tantas partes múltiplas envolvidas. Nós temos a responsabilidade humana, nós temos a implementação e também a autoria para também rastrear responsabilidades. Nós temos
também transparência em treinamento e também origem dos dados. Temos que estabelecer acordos bem claros e licenças para todos os trabalhos gerados com a IA. E eu gosto muito disso, porque a maior parte do que está acontecendo, nós estamos usando, estamos treinando, estamos testando, mas estamos também anulando muitos dos nossos direitos. Obviamente, é uma das coisas que eu posso dizer, você não vai... Eu não gosto das suas condições, por favor, mudem, mas você tem que ter certeza do que você está fazendo, que você está assinando para assinar os termos, porque polêmicas vão acontecer e vão acontecer muitos problemas em relação. Termos e condições são um dos aspectos-chave para a AI. E também você tem que respeitar os direitos autorais existentes e evitar qualquer infração, porque do jeito que está na plataforma, na nuvem, no sistema, está criando muitos casos de infração. Nós vimos ontem todos esses processos acontecerem em Nova York, porque os jornais processam, porque toda a informação, todos os dados estão enfrentando a concorrência, ou seja, aí tem um objetivo da informação, mas o acúmulo de dados na inteligência artificial é tão grande que está agora informando informação que não é precisa. Pessoalmente falando, eu acredito que a AI até hoje tem que ser uma ferramenta, mas tem que ser regulamentada. Existem tantas coisas envolvidas e tantas quebras do que está acontecendo agora, que eu acredito que precisa de uma regulação, não apenas por causa do direito autoral, mas também das consequências decorrentes disso na sociedade. As consequências com as nossas crianças, por exemplo, meus filhos, não sei, os que não têm isso, não têm filhos, não entendem ainda, mas o que está acontecendo é que quando estão falando com vocês, começam a falar sobre e eles começam a rir, porque é tão fácil para eles. E eu tenho um caso pessoal na minha vida, no meu histórico, na minha família, onde na escola falaram para as crianças que eles têm que preparar um artigo, uma redação. Tem que usar a internet ou inteligência artificial, mas uma redação. Isso inclui aí ou não. A minha filha decidiu ir para o ChatGPT e fazer uma redação. E a consequência foi, você não produziu isso, você não escreveu isso, né? Bom, eu tenho que ser o advogado da minha filha, né, e dizer, não, você não produziu, não tem que ser feito assim. O ChatGPT ajuda você, plataformas ajudam, mas são ferramentas, não são para tornar você preguiçosos. Nós, como advogados, temos que pesquisar, temos que preparar os nossos casos, não podemos inventar nada. Então, isso que basicamente um resumo exatamente no ponto onde estamos agora. Eu acho que no futuro aí vai estar envolvida, a minha conclusão vai ser diferente, mas até agora eu acho que é uma ferramenta que está com infrações, tem que ser regulamentada e controlada para garantir que os benefícios existem, mas os danos para a sociedade são o mínimo. Muito obrigado. Muito interessante. Eu acredito que muito didaticamente podemos dizer que tivemos um problema na coleção de dados com web scraping tools e outras dificuldades de cumprir com também direitos de propriedade intelectual. E nós temos problemas também com a geração de conteúdo para saber se o conteúdo quem detém os direitos de propriedade do material, do produto. E agora nós temos essa pergunta e esse assunto que nos faz perguntar sobre a nossa própria criatividade, o nosso processo criativo, e perguntar que tipo de ativos nós estamos querendo mostrar. Então, Linda, eu passo a palavra para você, o painel é seu. Muito obrigada, Maria. Os slides, por favor. Ótimo. Eu sou Linda Conte, sou de New York e estou muito feliz de estar aqui com você. Parabéns no 43º aniversário da BPI. O que eu quero discutir agora com o que vocês escutaram do Henrique, ele cobriu todos esses problemas e assuntos e vou me aprofundar um pouquinho mais em algum desses problemas e como resultam na vida.
pedindo para ver o impacto social, também os desafios. Aí é uma tecnologia disruptiva. O que quer dizer isso? Nós temos que ver a proteção dos insumos, o que é removido da internet, que tem que ser protegido. O que quer dizer essa proteção? Tem que ver a proteção do output, os modelos de AI, e temos que ver também se os intermediários têm que ser protegidos. Isso é em relação às patentes intermediários e o que acontece com eles, e agora temos que ver com o lado corporativo, com a inteligência artificial. Temos dois conceitos. É original para direitos autorais, precisamos de autor humano. O que quer dizer autor humano? O autor humano da ferramenta de AI que desenvolveu esse produto, ou é a pessoa que realmente usa a ferramenta de AI? Temos que ver que talvez nenhum deles é o autor. Mas algumas pessoas estão tentando chegar a isso para depositando direitos autorais. Eles não podem mostrar essa interação humana, essa criatividade humana, dessa expressão, e vai ser negada, pelo menos nos Estados Unidos. Agora, nós temos aqui o disclaimer. Vamos agora aprofundar nos casos americanos. Eu sou advogada americana, mas isso aqui não é aconselhamento legal. Quero deixar bem claro. Bom, o que nós descobrimos ontem é que algumas pessoas não entendem a inteligência artificial versus já ouvimos falar de AI por muito tempo. Estou produzindo AI nos videogames desde a época do Donald, Pato Donald. Então, em 2019, nós tínhamos essa definição da internet. A inteligência artificial é uma entidade, um conjunto de entidades corporativas para receber insumos do meio ambiente, interpretar e aprender de cada insumo e também mostrar todos os comportamentos flexíveis ou relacionados e ações que ajudam a entidade a alcançar um objetivo sobre isso. Bom, agora vocês vão ver a minha tela. Quando as pessoas falam de AI, estão falando sobre machine learning. Como nós vamos falar sobre isso? Em contexto que os videogames, Microsoft estava tentando realmente patentear isso, então eles tinham realmente uma corrida. Eles tentaram ver os usuários que estavam usando, criaram um avatar virtual que você podia jogar contra. Então, eles aprendiam durante o tempo, criavam melhores avatares. Muito bem, nesse conceito, isso é machine learning. Agora, quando chamamos machine learning, todas as máquinas juntas criamos uma rede neural. Muito bem. E depois viram nessa palavra generativa, que não é regenerativo. É uma coisa diferente, vamos falar sobre árvores no outro dia, né? O modelo gerativo de e o Douglas, numa entrevista que fez agora em abril, quando ele falou que isso é aprender com exemplos para criar uma coisa totalmente nova com base na informação do exemplo. A única maneira de fazer uma coisa nova é que você tem que muitas amostras. Você não pode usar 6. Eu botei 6 documentos aqui. Isso não é suficiente para criar alguma coisa nova, apenas, pelo menos significativa. Você precisa de milhares de insumos, ou milhões de insumos. Vamos ver aqui, no caso de documentos de 1 a 6, nós temos Núria, que fala sobre futebol, Henrique, que joga com a bola vermelha linda, que joga com os jogadores de futebol jogam com a bola para frente, as bolas são vermelhas e eu como farofa com carne quando eu estou vendo um jogo. Nós temos 6 documentos diferentes. Vamos dizer que temos apenas documentos 1, 2 e 3. Muito bem. Eu botei a minha ferramenta de busca e classifica. Nós chamamos de normalização de dados, mas agora é classificação de dados.
e eles pegam, botam as palavras-chave, alguns modelos de AI usam o texto original, nós não podemos ver isso, nós temos a transparência que precisamos. E outros, talvez, vão modificar e botar pesos de diferentes palavras. Por exemplo, se você, documento número 4, você que o soccer é usado 2 vezes. Na primeira instância seria em relação aos jogadores terem menos peso do que na segunda, onde fala bola de futebol, porque o enfoque é sobre o que estão chutando. Então vai ter diferentes pesos ou importância. Se você analisa isso, você vê a pesquisa, eles o que a pessoa chuta, também vão procurar. E aí ver o material na base de dados, seja direto, seja pelo peso com as palavras, vão ver o resultado. Se vê documento 1, 2, 3, chegamos, se você vê kicks, chutar, é usado 3 vezes, a palavra ball é usada 2 vezes e soccer apenas 1 vez. Não é o peso suficiente para a palavra soccer. Então, mas uma pessoa chuta a bola. Então, digamos, nós temos vários documentos. Temos 1 a 6 agora. Não para confundir o que está acontecendo no 6. Apenas vamos ver 1 a 6. Muito bem, vemos kicks, 1, 2, 3, 4 vezes, chutar, ball em vermelho, 1, 2, 3, 4. 4 bolas. Agora, soccer, quantas vezes? É 1 vez, 2 vezes, diferentes pesos, 3 e 4. Muito bem. Então, onde estamos indo? Vemos que cada um desses tem 4 entradas. Vamos sair com uma palavra mais restritiva. Uma pessoa chuta uma bola de futebol, e em vez do outro. E quando chegamos a... Isso é a inteligência artificial. Temos milhares de exemplos e vocês podem ter algo novo. Então, seria, por exemplo, algo mais criativo do que pessoa chuta a bola. E o que seria isso? Não, ainda não sabemos. Então, temos que ver caso por caso. O PPI, a IPPI em Londres, em 2019, nós tínhamos a resolução que todos os países, incluindo o Brasil, estudaram com muito esforço isso e viram o direito autoral e as palavras artificialmente criadas. Queremos a harmonização através do processo. Como nós alcançamos isso? O que significa? Decidimos e votamos que os trabalhos gerados por AI seriam apenas elegíveis para proteção se existir uma intervenção humana. O que quer dizer? Então, os humanos são necessários, mas quanto dos humanos é necessário? E, portanto, existem alguns trabalhos que foram proporcionados para dar mais descrição para a resolução e para ajudar vocês quando você está falando dos seus próprios países. Na etapa 1, você tem o trabalho gerado por IA, não é elegível para proteção apenas porque foi criado pela própria ferramenta por humano. Tudo bem, então a pessoa que inventou a câmera ou a ferramenta de AI não tem créditos, não são considerados humanos para proteção do resultado. Bom, o trabalho gerado por AI tem que ser para proteção quando existe seleção de dados de critério para insumo para o AI. Isso já está acontecendo pelo criador humano. Então, nós temos que ver agora o que tem acontecido no direito em geral. Aqui na etapa 2... Nesse caso, se não houver um critério de seleção de escolha humana, quando há um generativo aí, vocês poderiam pegar qualquer coisa. Isso é uma lógica meio torta, mas a gente pode pegar o que quiser. E chegamos à etapa número 3, não deve ser elegível para a proteção de copyright apenas pela seleção por uma pessoa humana. Isso não é apenas isso, tem que ir mais adiante. E a terceira etapa, o AI não deve ser passível de proteção simplesmente porque houve a seleção de um trabalho. E depois nós falamos também sobre a originalidade, tendo a intervenção de uma pessoa humana. Então, isso já foi adotado em vários países diferentes. Nesse caso, nos sites internacionais, nós vemos, então, os relatos de cada um dos países que participaram dessa reunião. Aqui nós temos a intervenção humana e a originalidade.
E no caso do copyright americano, dos Estados Unidos, eu acho que o Henrique também falou sobre os copyrights nos Estados Unidos. Há uma sinergia com o México, nesse caso. É necessária a originalidade, a intervenção humana, mas se vocês olharem na seção 1 ou 2, estamos falando também de trabalho de autoria, não se fala na pessoa humana. Então, essa autoria pode ser feita a partir de uma ferramenta. Por exemplo, nós temos que olhar na Constituição, como é que isso é Constituição, como é que isso é interpretado, por exemplo. E aqui nós chegamos a um ponto totalmente diferente. A autoria dos direitos autorais, do copyright, por exemplo, um trabalho por encomenda. Nesse caso, você pode usar, se diz a pessoa a quem se está contratando o trabalho, mas como eu sou requerente, eu me torno o autor nesse caso. Então, nesse caso, a pessoa está trabalhando para mim por um trabalho por encomenda. Nesse caso, nós vemos, o autor também ainda é considerado como tendo a sua intervenção humana. Agora, vamos falar alguns dos casos. Um interessante que surgiu um pouco antes o Anderson Italy contra a Stability AI, uma empresa. Nós vimos aqui uma ação coletiva contra a Stability AI e eles disseram que o seu trabalho estava sendo usado sem permissão para dar informações para treinar e desenvolver geradores de imagens. Se nós virmos aqui, nós vemos vários artigos diferentes, mas aqui nós vemos que aqui à esquerda nós temos aqui a difusão. Eles pegaram a imagem original aqui e depois começaram a imitar, a reproduzir essa imagem. Então, e nesse caso isso é considerado difusão. E aqui nós temos como essa imagem veio de outra imagem, será considerada baseada na original ou não. Nós temos, então, a interpelação também, onde são trocados alguns pontos entre uma imagem e outra, como, por exemplo, aqui o cachorro à direita. Nós temos aqui um cachorro com chapéu, um cachorro com chapéu. Os chapéus são diferentes. Quando a gente pega cada elemento de um ou outro, vemos, então, uma inter-relação. Quem é que tem os direitos dessa interpelação, neste caso específico? No caso das imagens, tem o grupo Getty Images nos Estados Unidos versus Stability Slides. No Getty Images eles têm milhares de fotografias e as fotografias são muito bem feitas e muito bem tiradas. Então, nesse caso, foram tiradas essas imagens e a Stability usou como dados de treinamento. Quando a gente ouve training data, os dados de treinamento, a gente diz, mas de onde é que veio isso? A máquina copiou e tirou elementos dessas imagens. Então, aí criou um curso a partir daí. 15 ou 50 milhões de imagens que foram utilizadas. Um cavalo é amarelo, um cavalo é marrom, um cavalo é preto. Então, a imagem do cavalo passa por todas essas variantes. Então, será que é a imagem original que está sendo gravada, ou pedaços da imagem original, ou o que está acontecendo? É isso que nós precisamos ter, uma transparência contra essa mutação. Nós temos outro caso também em Getty Images, e nesse caso foi em Londres. O Reino Unido, ele permite a intervenção não humana, que é diferente dos Estados Unidos. E aí nós temos de novo os treinamentos. Isso é só para dar uma breve imagem do que está acontecendo. Por exemplo, no caso de Get Right, que todos os que fazem programas conhecem, nós sabemos que é frustrante, porque é uma
open source, é uma fonte totalmente aberta. Então, nós temos que ter os detalhes técnicos antes da liberação técnica. E meu marido é francês, enfim, ele pode ser francês, não tenho nada contra, mas ele é um codificador. Ele usa esse programa usando uma imagem de MT. Um parágrafo apenas foi utilizado por ele. E ele falou, eu tenho uma licença mais curta, resumida, digamos assim. E o que aconteceu aqui? Eles dizem que Copilot e Codex, que olham o software do Hub com todos os módulos, e o Hub foi comprado pela Microsoft. Então, eles olham todos os programas e é público, eles não estão olhando nenhum arquivo confidencial, mas eles estão mudando os dados à sociedade, eles não estão colocando o Codex, que seria a fonte aberta nesse caso, e de maneira que os requisitos que deveriam ser levados em consideração estão sendo totalmente ignorados. Aqui no Thomson Reuters é diferente. O que eles querem é desenvolver o seu próprio modelo. Então, esse Logic conhece, sabe como isso funciona. Eles fazem uma pesquisa e eles começaram a trabalhar com uma escola de formação de treinamento nos Estados Unidos que conhece muito bem como isso funciona. E aí havia várias maneiras diferentes de criar até a possibilidade de entrar com uma ação nesse sentido. Mas a informação foi criada e eles criaram um modelo competitivo a partir dessas informações. Temos, então, uma outra ação, são ações que ainda estão sendo julgadas, parte do maio de 2020, quer dizer, leva bastante tempo para chegar ao final. Aqui nós temos a da apropriação, e nós não vamos falar sobre segredos de mercado agora, mas é apenas para mostrar o que o Clarify-D tem. Como, por exemplo, a pessoa pode baixar uma imagem de um sofá ou de outros elementos de uma sala, por exemplo, de estar, e o que aconteceu, todos esses objetos foram retirados, não é, copiados e colocados dentro do seu próprio sistema. E aí foi dito que isso não é possível, isso é uma informação proprietária. O que acontece neste caso não foi indicado exatamente, etapa por etapa, o que eles estavam usando. Nós temos aqui duas anotações diferentes e também 2020, março de 2020. A gente também não sabe o que vai acontecer, a gente está vendo o documento, mas é interessante seguir, acompanhar a ação. Esse é o último que eu vi antes de viajar aqui. E nós temos, então, uma humorista muito conhecida nos Estados Unidos, chamada Sarah Silverman, e outros disseram que o ChatGPT estava roubando os seus direitos autorais. E dois romancistas também disseram que estava acontecendo também. Disseram que não apenas eles estavam infringindo os direitos autorais, e dizendo que passagens exatos resumos do seu trabalho. Então, eles estão... e nós vamos ver, então, como é que isso vai ser julgado. Aqui é um caso que não tem a ver com a inteligência artificial e tem a ver com coisas impressas. Isso tem a ver também com arte. Nós temos exceções, por exemplo, de direitos autorais nos Estados Unidos, como com as universidades, etc. Mas quando se chega à parte comercial, tem que ser levado em consideração.
autores humanos apenas. Nós temos 2 casos que estão sendo julgados agora. Nós temos aqui a imagem de uma máquina que foi desenvolvida por Steven Taylor, que ele criou o Daibus, que é um dispositivo específico, e ele queria, então, receber uma patente para o Daibus, que foi recusada, e aí, de qualquer maneira, usou o Daibus para criar essa imagem. O que ele disse? Ele disse que isso é um caso que está obrigando as várias jurisdições a chegarem a um acordo quanto à sentença geral disso. Se eu tenho algum escritório de copyright, precisamos um pouquinho mais de informação. Bom, perdão, esqueci de falar com você que isso foi gerado por inteligência artificial. Não, você tem que falar isso. Não, ele, no caso dele, falou tudo foi desenvolvido pela AI. Isso é um problema. Então, ainda não aceitaram. E ele processou no Distrito de Colômbia e é outro nível acima para ser revisto. Você vai para as juntas de revisão, depois as tribunais distritais e talvez vão até a Corte Suprema. Essa é a progressão nos Estados Unidos. Agora nós temos Chris Castanova e ela tinha parte do que ela criou e foi rejeitada pelas imagens que ela disse que eram geradas pelo projeto de Midjourney. Infelizmente, ela está achando que ganhou porque ela teve o texto e a imagem distribuída, mas não tem a imagem protegida, como vocês podem ver aqui. Bom, de onde veio essa exigência de participação humana? Se a gente vê o Bureau Giles Geographic Case versus Saroni em 1984, para nós foi muito tempo atrás, né? E vemos essa foto do Oscar Wilde. Primeiro, essa empresa de litografia decidiram que ia copiar porque não precisava uma proteção de direito autoral. Então, fizeram muitas cópias dessa imagem. E depois, os fotógrafos falaram, mas esse é um trabalho protegido, vocês não podem fazer isso. E durante a análise do que aconteceu, apenas os tribunais falaram que ele precisava de proteção de direitos autorais por causa da pose, Oscar Wilde, o livro, o cabelo, tudo. Então, ele recebeu o crédito pela estrutura da foto. Mas na análise, o tribunal se referiu ao autor sendo um ser humano. E com base nisso, eu acho um caso anterior, mas não foi publicado ainda, não nos meus livros. Bom, agora o escritório de copyright vai ficando doido, porque todo mundo está reclamando. Precisamos de diretrizes, precisamos de normas, o que vamos fazer? Então, vieram com essa diretriz para direito autoral com a inteligência artificial, foi publicado em março de 2023, e eles falam assim, bom, todos os anos nós temos 500 mil pedidos de registro e depósito, né? E agora teve a tendência à inteligência artificial e essa ferramenta que estão usando, e então os processos estão vendo com novo conteúdo. O que quer dizer isso? Bom, o escritório diz que precisamos dar uma olhada real como sociedade e decidir o que queremos realmente. Nós temos regras, tem que ter uma intervenção humana. O que quer dizer isso nesse caso com a AI? Então, com base no que eles têm agora, que os direitos humanos podem apenas proteger a criatividade humana. Então, na Constituição e na Lei de Direitos Humanos tem que ter a participação humana. Bom, então eles viram, bom, o que quer dizer isso? Bom, se é apenas uma reprodução mecânica, não existe direito autoral. Se existe interação, intervenção humana na criatividade, sim, tem o direito autoral. E você precisa votar. Você tem que... Primeiro agora, você acha que deveria haver proteção de direitos humanos? A ferramenta de AI e depois produz uma resposta. Quantos vocês acham, nas regras atuais, deveria ser protegível por copyright? Alguém acha isso? Quem acha que não deveria ser?
Muito bem, perfeito. O próximo. Agora, um ser humano instrui uma ferramenta para escrever uma poesia com lei autoral sobre Shakespeare. Então, o sistema vai falar uma poesia com o estilo do Shakespeare. É bastante complicado isso. Eu vou perguntar para vocês, se vocês acham que isso tem que ter proteção de copyright, levantem a mão, por favor. Vocês acham que é meio complicado, né? Agora, nas regras atuais, isso tem proteção de direito autoral? Não. Bom, próxima. A artista visual humana usa uma foto da Adobe, é protegido, a pessoa modifica uma imagem? Sim. Perfeito, muito bem. E número 4, um artista musical humano usa uma guitarra para criar um som, gravando. Isso é protegido por direito autoral? Bom, o resultado está saindo do que está acontecendo com essa ferramenta. O cartel pedal é copyright? Sim. Bom, ótimo. Vocês estão todos passaram, podem ir para casa. Muito obrigada, sou ótima. Então, Estados Unidos não é possível. E por que a gente coloca possível? Porque a gente precisa mais informação. Isso tem que ser feito caso a caso, como eles têm as regras hoje em dia. Agora, vocês podem escutar isso à vontade. Mas a oficina de copyright dos Estados Unidos disse, bom, fizemos todas as indústrias, todos os insumos e queremos que vocês comentem nas diretrizes atuais, o que vocês entendem e como que direção estão sendo levadas essas ferramentas. Chamaram os artistas, aqueles representantes dos artistas, para que dessem seus comentários. É muito interessante, tem 4 sessões, tem uma transcrição e um áudio no website. Vocês podem ouvir tudo isso. Eu coloquei alguns em gerais, não tenho muito tempo, eu vou apenas rapidamente falar. Vocês podem ver, esses são apenas alguns dos comentários que estão aqui na tela. E vocês podem ter a cópia da apresentação, então não se preocupem. Muito bem. Agora, o que o ChatGPT pensa sobre isso? Eu acho que a gente tem que perguntar, né, para o ChatGPT. Então, nós colocamos, será que os trabalhos de AI têm que ser protegidos por copyright? É uma pergunta muito simples. O que o ChatGPT respondeu no final? Inconclusivo. A pergunta se tem que protegido ou não precisa um equilíbrio muito balanceado para ter acesso, respeitando os princípios tradicionais. É um debate em andamento e exige muita consideração e perspectivas práticas. Está aí. Então, a gente chega no mesmo lugar. Henrique falou exatamente a coisa, né? Ele não sabia que eu ia falar isso, então fizemos tudo independentemente. É isso, né? E o ChatGPT estava certo sobre isso, não? Um dia bom, né? Bom, as melhores práticas para agora. Preste atenção ao que vocês escrevem, preste atenção em o que está acontecendo com as ferramentas de AI. Vocês não têm que pedir o depósito de novo. Se vocês são os que estão... Preste atenção no open source. Nem crédito, pelo mínimo, você está fazendo uma infração e não dando crédito, porque essas pessoas realmente têm problemas. E isso o que os juristas nos Estados Unidos gostam realmente de atacar. Se você não mencionou um crédito, isso é ruim, é muito ruim. Bom, portanto, 2018, a PPI, trabalhamos muito aqui no Brasil, chegamos com os relatórios. Bom, levamos isso como algo geral e apareceu essa resolução. Precisamos de outra, precisamos seguir adiante, precisamos ser mais definidos no que estamos fazendo. E o que quer dizer isso? Então, isso é uma coisa que precisamos discutir com vocês. Quer dizer que precisamos mais transparência para ser um percentual entre quem é o inventor, é a ferramenta ou o humano. Onde acaba isso? Isso eu deixo aí com vocês. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, linda. Vocês têm alguma pergunta? Sim. Eu também tenho pergunta para vocês dois.
Muito obrigado pela apresentação. Ambas foram muito interessantes. Parabéns. Eu acho que o fascinante aspecto desse assunto é que quanto mais você estuda e mais você ouve falar, mais perguntas você tem. Portanto, eu tenho 2 comentários e uma pergunta para ambos os oradores. Primeiro, eu acho que um argumento que está sendo deixado de lado nessa discussão é que se nós não protegemos os trabalhos gerados por AI, pode existir uma concorrência injusta em esse trabalho e o de copyright produzido por autores, porque se os autores cobram pelo uso do seu trabalho de copyright e se existem milhões de trabalhos sem copyright, pode, obviamente, não existir demanda por um trabalho de copyright. É uma preocupação que eu tenho em relação aos autores e esse argumento está sendo deixado de lado nisso. E a minha pergunta é sobre o uso de trabalhos com copyright para treinamento das máquinas com a inteligência artificial. Já vimos alguns processos nesse aspecto, especialmente nos Estados Unidos. Vimos que nos Estados Unidos temos um uso provisões menos severas, no México são mais severas. Quero saber a opinião de vocês sobre como esses casos têm que ser decididos, se treinar as máquinas com IA é uma infração ou não. Bom, eu quero acrescentar aqui, e Linda está aqui também, por favor, você pode falar sobre web scraping e interpretação flexível sobre web scraping, porque vamos ter o mesmo problema aqui, mas eu acho que não estamos prontos para isso. Bom, na verdade, eu vou deixar o web scraping de lado, porque é muito complicado. Vamos deixar isso de lado, porque a gente ainda tem muito a falar sobre isso. Vamos falar depois, se vocês quiserem, mais tarde. Mas Henrique vai estar de acordo comigo, eu acredito, mas eu quero falar com você sobre um comentário sobre a concorrência. Você está certo. Isso com copyright dos Estados Unidos, falaram sobre a concorrência desleal e como isso é um problema. E também consideraram mais à frente na gravação musical. E temos um problema. Vocês ouviram o Henrique falar sobre as vozes roubadas, pegam vozes de celebridades, recriam, e você pode ter a mesma coisa com qualquer pessoa, porque recriam a voz e o estilo muito bem. Além disso, vem o fato que agora existe a música gerada pelo áudio. O que aconteceu com os outros artistas que estão criando música? Então, para sobreviver, ser protegido, então, como vamos encorajar os artistas para criem eles próprios a música? Então, tem um problema muito sério e muito obrigada pela sua pergunta. Eu estou de acordo com você. Um dos problemas que a gente tem é que vai acontecer no futuro. A criação de IA vão ser melhor ou até melhor do que os humanos. Nós temos que criar um equilíbrio. Se você dá proteção a isso, de acordo com a Linda, qual é o ponto da atividade humana continuar, né? Então, a proteção, quando eu falo, é uma ferramenta, é muito é uma ferramenta muito útil, mas quando você escuta uma gravação de música, por exemplo, quando você escuta e você fecha os olhos e pensa sobre aquele cantor maravilhoso, cara bonito cantando, e agora eu vou pensar o quê? Sobre o computador cantando? Então existe um prazer na atividade humana, né? Temos que encontrar um equilíbrio. Isso vai ser por muito tempo, mas eu acredito que a proteção tem que ser muito cuidadosa e honrar realmente o copyright humano. Mas eu acho que o Henrique quis dizer, a expressão que foi usada é a expressão e não a pessoa, né? Bom, na verdade, um cara muito bonito, bacana, é ótimo da gente escutar, né? Perfeito. Alguma outra pergunta? Sim, por favor. Oi, Luiz Henrique. Minha pergunta, considerando todos os cenários e a peculiaridade da especificidade de e sistema, plataformas e ferramentas, será que a gente não tem que considerar um novo sistema sui generis ou regime, ou pensar, talvez, o MPI teria que estar à frente disso,
sobre qual vai ser o futuro e ver o futuro. O que você pensa sobre a atuação da OMP? Com certeza, eu estou de acordo da perspectiva legal. Nós estamos bem atrasados, a tecnologia está muito à frente da gente e nós temos que realmente... Nós temos milhões de discussões sobre isso e eu estou de acordo, Luiz. A OMP teria que estar liderando isso do ponto de vista geral, porque o que deve ser considerado como copyright, que deve ser mantido, porque agora, se a gente tem essa apresentação daqui a 2 anos, se a gente tivesse daqui a 2 anos, vamos falar sobre uma AI diferente. E especialmente, eu estou de acordo com o Christian ontem, depois de 2 anos, depois da pandemia, e está desenvolvendo tão rapidamente, nós temos abrir um canal para discutir esses assuntos legais no sistema e manter um equilíbrio. Bom, eu não sou parte da OMP, mas eu sei que tem uma diretriz que foi publicada no website, mas está ultrapassada, não é recente e não considera o que está acontecendo agora no momento nesses casos e em diferentes países. Então, realmente seria muito interessante levar a atenção deles e, por que não, a PPI também estamos em contato constante com a PPI e vamos ver isso. E parte disso que também precisamos, em sumo dos membros, que temos que ouvir de vocês para saber que é uma prioridade, que é importante, porque a IPPA é coletiva, temos que ouvir dos membros. E uma coisa importante aqui, ela pode fazer com a PPI, e nós com a IPPA podemos fazer também juntos, né? Então, vamos fazer juntos. Perfeito. É importante também entender as dificuldades técnicas de fazer isso. Estamos falando sobre os resultados, mas quando estamos falando sobre assegurar os direitos de propriedade nos dados que estão sendo usados para treinamento, o oposto faz isso muito difícil de rastrear e assegurar esses direitos, né? Isso também é importante que a comunidade entenda mais sobre a inteligência artificial. O que você está falando sobre treinamento é uma coisa interessante. O que está acontecendo, mesmo que comece a pagar pelo treinamento, o sistema já tem milhões de dados. O que acontece com isso? Tudo tem que ser apagado e começar do zero? Tudo que já estava no sistema, que era domínio público. Então, muitas coisas estão acontecendo. Bom, se você pensar sobre isso, você voltar e falar, o argumento é que já tiramos muitas imagens, especialmente da Getty. Já listamos tantas imagens que foram retiradas. Bom, se você vai cobrar um royalty para cada imagem que foi retirada, agora estamos falando de muito dinheiro. Então, é uma coisa em New York, quando tem pequenas empresas de advocacia querem ver infração de copyright e depois processam. E o mais fácil de fazer é pagar e se livrar disso. Senão você vai ao tribunal e vai seguir adiante e tem um problema. E vão deixar no federal, no distrital, no estadual. E é difícil. Já sabem disso. Então, licenciamento é muito dinheiro. Henrique, o que você está pensando sobre o futuro e suas palavras finais? Bom, basicamente, sobre o futuro, eu não sei o meu, mas vai ser complicado. Definitivamente, eu penso que é uma coisa que existe, temos que entendê-lo, temos que aceitá-lo. Isso é importante, que o Christian falou ontem. Não temos que lutar, é parte da vida, temos que aceitar. Existem algumas coisas que nós temos que realmente considerar. E, na verdade, eu acredito que nós temos que ter uma vigilância mais de perto e mais profunda. Eu acho que os governos têm que dar mais atenção ao que está acontecendo com a inteligência artificial, com o copyright e comportamento social também. Linda você. E estou totalmente de acordo. Eu acho que transparência. Temos que pedir, os governos têm que ter o nível de transparência, exigir isso dessas ferramentas. 2 perspectivas. Para ver se estão infringindo algum direito autoral e 2, quando algum pede o depósito, eles têm que dizer se uma ferramenta de inteligência artificial estava envolvida. Mas quem vai saber isso? Você sabia que seu e-mail está usando a inteligência artificial? Quando você está escrevendo um documento em Word, está usando o inteligência artificial, dependendo da sua versão? Precisamos
da sua transferência em todos os aspectos para saber os direitos envolvidos. Muito obrigada a ambos pela fala inspiradora e também muito obrigada por estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado.